Paz do Senhor, Jesus, seja muito bem-vindo a mais um Papo de Porta de Igreja, um papo que continua logo depois do culto. Você sabe como que é, né? O culto acabou, a crentalhada gosta de bater papo para ir embora. Os porteiros que o digam, né, que ficam ali na frente da igreja, sempre tentando nos colocar para fora, né? Mas aí a gente migrou do papo físico também para o papo digital. Então seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Papo de Porta de Igreja. E o assunto de hoje é vamos falar sobre essa nova igreja que surgiu, que são os desigrejados, esse novo ministério. Sabe, aquelas pessoas que deixam de comparecer aos cultos presencialmente, porque agora existe os cultos que são transmitidos via lives, seja no Instagram, nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, etc. Então, essas pessoas agora têm um ministério, a igreja, eles congregam de forma digital, 100% digital, e não comparecem, não se esforçam para comparecer nos cultos presencialmente. Sobre esse ministério que a gente vai falar. Você tem uma opinião formada sobre isso? O que você concorda, se isso é certo, você discorda? Aproveita, deixa nos comentários aí e vamos para mais um Papo de Porta de Igreja. Pois bem, meu irmão, estamos mais uma vez aqui juntos para mais um Papo de Porta de Igreja. E o primeiro assunto do dia a gente vai falar sobre os desigrejados. Mas para te dar um contexto sobre quem são os desigrejados e como a gente vai falar sobre esse assunto, então eu quero falar com você da seguinte forma. O que eu vou falar com você? Como que a gente vai fazer? Primeiro, vamos dar um contexto. O primeiro contexto é que, com o advento da pandemia, né, o que aconteceu? A gente tivemos a crise da Covid-19, foi determinado estado de sítio para muita cidade, praticamente para todo o nosso país. E aí o que aconteceu? As igrejas foram forçadas, né, foram colocadas nesse ponto onde as igrejas não poderiam mais ser abertas para haver um culto, não poderia ser feito mais reuniões de pequenos grupos, e as igrejas foram forçadas a migrarem totalmente para o digital. Então, igrejas que tinham alguma rejeição, alguma aversão, igrejas que tinham alguma resistência, tiveram que migrar por sobrevivência para a rede social, certo? Então aí começou as transmissões ao vivo, né? Muitas transmissões foram feitas, transmissões ruins, boas. Na realidade, como muitas igrejas não estavam preparadas, tirando, vamos dizer assim, talvez não seja o termo técnico e adequado para me falar dessa forma, mas vamos dizer que as igrejas de redes, igrejas maiores, igrejas que são grandes, provavelmente já existia esse departamento, já viram a oportunidade de se evangelizar, já viram a oportunidade de crescer. Mas igrejas menores ali não tinham tanta estratégia, tão ponto de visão assim tão distante. Então não tinha esse departamento. Então o que se foi feito? Muitas das igrejas pegaram uma pessoa ali que tinha algum tipo de habilidade, algum tipo de conhecimento, e ali, com o mínimo de esforço possível, com o que se tinha para fazer, porque muitas das igrejas não tinham condições de fazer um investimento grande, porque toda essa área de audiovisual é muito caro. Muitas pessoas que não são da área talvez não saibam disso, mas qualquer coisinha, desde microfone até câmeras, cabos, etc. Toda essa parte de audiovisual é muito cara. Então, muitas igrejas fizeram o que foi possível fazer na época para começarem a transmitir, fazer as transmissões ao vivo, né? Começarem a transmitir os seus conteúdos. E foi assim que nasceu os cultos ao vivo, né? Cultos no Instagram, Facebook, Twitter, que agora é X, né? A gente está se acostumando, mas Twitter, também YouTube e etc. Então, várias redes, várias igrejas começaram a fazer esse tipo de transmissão, né? Tanto para que a igreja pudesse se manter, mas também quanto que uma espécie de tipo de comunhão entre os irmãos para que eles não perdessem o hábito de cultuar ao Senhor, de separar um tempo ali para louvar e agradecer o nome do Senhor, etc. Então aí, o objetivo era que, por sobrevivência, muitas igrejas mesmas tinham a necessidade, foram forçadas devido às circunstâncias, a começarem esse tipo de culto, né, de transmissão ao vivo, onde as igrejas transmitiam muitos dos seus cultos ali de forma ao vivo para toda a igreja, tanto não só para a igreja, mas para outros departamentos. Com isso, muita coisa foi exposta, muita coisa de falta de conhecimento, falta de preparo, não tinha muitas das vezes preparo técnico para
para desenrolar esse papel, né? Muitas igrejas até hoje não têm esse preparo técnico, porque é uma área muito cara, tanto para você aprender, quanto para você investir, tanto de treinamento, investir em educação, mas também de você investir em equipamentos. Qualquer equipamento é muito caro. Então, foi assim que eu vejo que as coisas aconteceram. Então, muitas coisas foram decididas na última hora, mas venhamos, venhamos e como que fala, né? Vamos entrar em um ponto de concordância aqui, que isso foi necessário, isso foi bom, isso foi útil. A palavra de Deus alcançou muitas vidas, a palavra de Deus chegou em muitos lares, pessoas que tinham resistência de estarem presencialmente nas igrejas, conheceram outros ministérios, conheceram outras igrejas, conheceram outras formas de culto, conheceram outras personalidades, né? Conheceram outras, tiveram, como que eu estou querendo dizer é que tiveram simpatia por outras pessoas, né? Viram que outras pessoas são mais simpáticas, a forma de culto, o ambiente de culto é diferente. Então, muitas pessoas foram alcançadas, porque não existe nenhuma barreira. Você está a um clique de distância para um culto, né? Você está a um clique de distância para um culto. Você não precisa estar ali presencialmente. Então, isso foi muito bem, muito bom. De fato, a igreja, vamos dizer assim, estourou a bolha, alcançou muitas vidas de verdade, houve uma salvação muito grande, lares que antes não tinham possibilidade de ouvir a palavra de Deus, começaram a ouvir a palavra de Deus. Então, isso não foi muito bom, isso foi extraordinário. Então, esse é um dos pontos positivos que eu vejo depois desse advento da pandemia. Então, a igreja começou a ver ali os líderes, eu digo não a igreja em si, né? Mas eu digo a maioria dos líderes ali, suas igrejas começaram a ver a internet, o meio social, como uma ferramenta de trabalho. Até deixei aqui nosso planejamento de assuntos aqui para a gente falar sobre redes sociais como ferramenta de evangelização, como ferramenta para a igreja, né, missionária. Então, isso foi muito grande, então fica ligado que esse assunto vai voltar aí com certeza nos próximos papos de porta de igreja. Mas com certeza isso foi uma coisa muito grande, foi um benefício muito grande, porque todas as pessoas, seja de classe média, alta e baixa, podiam com certeza ter acesso a um culto, seja transmissão via só áudio, né, que são as web rádios, ou transmissão de áudio e vídeo, né, que era as lives, tanto no Instagram, Facebook, etc. Mas as pessoas tiveram acesso muito maior para participar de cultos. Então, isso foi muito bom, de fato, né? Isso foi muito bom. Então, esse foi o primeiro ponto. Em contrapartida, tô olhando aqui na minha cola, tá? Em contrapartida, a gente tem em contrapartida, tivemos o aumento, né, das pessoas assistindo live, migrando para lives, então você pode participar de qualquer culto que você queira. Mas em contrapartida, a gente tem essas pessoas que a gente está falando de pessoas que deixaram de estar na igreja para começar a cultuar 100% home office, vamos dizer assim, né? 100% em suas casas, em suas residências. Mas aí que está o ponto. Por que eu quero falar dessas pessoas? Essas pessoas, por que elas estão deixando, no meu ponto de vista, eu sou sou muito pequenininha, né? Mas você pode estar aqui e deixa aqui no comentário o que você acha. Quem não se decepcionou com alguma coisa na igreja. Né? Porque o que a gente encontra na igreja, em qualquer denominação, falei o nome certo agora, em qualquer denominação, qualquer ministério, ou seja, qualquer associação, qualquer vertente que você possa participar, o que você vai encontrar nessas igrejas? Você vai encontrar pessoas que de fato são imperfeitas e estão procurando a perfeição não nelas mesmas, estão procurando a perfeição em Cristo, estão procurando serem aperfeiçoadas em Cristo, que Paulo diz, que a gente venha buscar de Deus ser aperfeiçoado de manhã em manhã, assim como até chegarmos a ser dia perfeito, né? Então, se você sabe aí, você pode me corrigir,
a referência correta que eu estou tentando dizer para você é que todos nós não estamos perfeitos ainda. O nosso objetivo é chegar na estrutura de varão perfeito, né? Então a ideia é ali que você vai encontrar pessoas que têm seus problemas, pessoas que talvez estão no início da jornada da fé, ou você vai encontrar pessoas que já estão há muito tempo, mas não deixaram manias, não deixaram para trás imperfeições, né, que precisam ser tratadas em diversas áreas, e parece que o mundo ou a perspectiva que a gente tem sobre a igreja de Cristo, né, essa entidade, por favor, não me entenda errado, esse ambiente onde tudo é perfeito, onde só existem pessoas que são santas, onde só existem pessoas que não pecam, onde só existem pessoas que são inerrantes. Então, esse ambiente é um pouco utópico, né? É um pouco fora da realidade, porque você vai encontrar pessoas que já estão há muito tempo na caminhada da fé, pessoas que realmente estão sendo mudadas a cada dia e vão refletir a imagem de Cristo, você vai encontrar lá. Mas contrapartida, você vai encontrar pessoas que não estão totalmente tratadas, pessoas que ainda fofocam, pessoas ainda que pecam, pessoas ainda que mentem, pessoas ainda que roubam. Por quê? Porque você vai encontrar pessoas ali que sabem que estão em estado ruim, estão precisando ser mudadas. Aí o que faz, né, ao meu ponto de vista, o que vai fazer essa pessoa, né, sair do convívio da congregação, convívio congregacional, dos cultos, dos trabalhos, eventos da igreja, reuniões de pequenos grupos, etc. O que vai fazer essa pessoa desistir? Ela vai se decepcionar, a decepção dela com alguém da igreja. Pode ser com um pastor, uma liderança, né? Uma liderança pode ser, muitas das vezes até o pastor, mas também pode ser um líder de grupo, um líder de departamento, um líder de célula. Então essa pessoa vai encontrar ali uma decepção. Quando ela encontrando essa decepção, ela vai se sentir frustrada. Por quê? Porque ela tinha uma expectativa de encontrar um ambiente que não haveria atrito, ela encontraria um ambiente seguro, um ambiente onde as pessoas ali estivessem totalmente prontas e preparadas para receber um ambiente perfeito. Mas de fato, esse ambiente perfeito não está nas igrejas e você provavelmente não vai achar. Você vai encontrar pessoas que estão na caminhada, pessoas que de fato, ao conversar com elas, a se relacionar com elas, você vai ver que ela está muito, muito na frente na caminhada da fé, né? Onde você vai ter dificuldades de achar os seus defeitos, mas nelas você vai encontrar defeito, porque até mesmo Paulo, vamos dizer, essa referência que eu trouxe, Paulo ele diz que ele não chegou na estação, na estrutura, ou ele não chegou no estado perfeito. Ele diz, seguindo para o alvo. Ele diz assim, numa das referências, numa citações das cartas de Paulo, ele diz que ele está prosseguindo para o alvo, deixando para trás as coisas que ficam, as coisas que atrapalham, né, com um foco no que está por vir. Então ele está tentando, ele está ali sempre em movimento, e esse movimento dele, que não significa que ele está andando quando ele está escrevendo essa carta, claro que não. O que ele está tentando passar para a gente é que esse movimento que ele está falando é a progressão dele na fé, ou seja, coisas que para antes ele achava importante, coisas que ele tinha dificuldade de perdoar, coisas que impediam ele de crescer na fé, ele está deixando esses obstáculos, ele está vencendo esses obstáculos para começar a viver uma vida melhor na fé. Então ele está progredindo na fé. Só que aí que tá, essas pessoas que estão começando ou estão indo na igreja, elas se decepcionam, elas se frustram porque encontrou alguém que ainda está talvez no começo, alguém que pode ter muito tempo de igreja, mas ainda não foi transformada, não sofreu uma metanoia de Cristo. Muitas das vezes essa pessoa está na igreja e ainda mente, ainda rouba, ainda engana, ainda tenta tirar vantagem, porque a gente está no país do Brasil, a gente está no Brasil, correto? Então, a maioria das pessoas, na nossa cultura, a gente sempre foi ensinado, de alguma forma, de tirar vantagem. A melhor forma de nós termos vantagem sobre uma negociação, sobre o trabalho, sobre rotinas da nossa vida, sobre jogos, qualquer coisa, né? A gente sempre tenta tirar vantagem. Então, o que essa pessoa vai encontrar?
decepção, porque ela pode encontrar, se relacionar e se entristecer, porque ela vai olhar para alguém, vai olhar para algum grupo, vai olhar para algum departamento, algum líder, alguma pessoa em específico, e aí ela vai se sentir decepcionada. Pelo quê? Ela vai se sentir decepcionada porque ela tinha uma expectativa alta sobre essa pessoa e ela foi frustrada por algum comportamento dessa pessoa, algum comportamento da igreja, algum comportamento dos pastores, algum comportamento do grupo em si, um grupo como um todo, né? E essa pessoa se esquece que esse departamento em si são feitos de pessoas. Esse departamento são feitas de pessoas imperfeitas que também estão na corrida da fé. Se não me engano, Paulo também vai falar, eu tô lembrando bastante de Paulo. Paulo vai falar sobre essa corrida dos atletas, que eles se preparam, se esforçam, se dedicam, têm restrições alimentares, restrições de sono, eles têm dedicação total para correr atrás de uma coroa perecível, coroa de louro, se não me falha a memória. Então, eles se dedicam para serem o único que vão ser vencedor. E ele compara. Só que a diferença, que ele diz lá, que essa corrida só vai ter um vencedor. Diferente da nossa corrida, todos nós temos a possibilidade de vencer essa corrida, essa jornada. Então, o problema é que quando essa pessoa olha e se depara que talvez essa pessoa, a pessoa que ela se sentiu frustrada, a pessoa que por ela sentiu uma frustração, ela se sente frustrada porque ela tinha uma expectativa muito alta, né, sobre essa pessoa, e agora ela se decepcionou. Ela se frustrou por uma palavra, por um gesto, por uma atitude. Talvez ela esperava que os irmãos dessa igreja perfeita fossem visitar ela mais vezes, quando ela estava sozinha, quando ela estava triste. Talvez ela esperava que os irmãos dessa igreja perfeita fossem cuidar dela, auxiliar dela nesse dificuldade que ela estava passando. Só que aí o que aconteceu? As expectativas dessa pessoa não foi atendida, e aí o que acontece? Uma frustração, uma decepção com a igreja. Aí talvez essa pessoa muda de igreja. Só que depois que ela muda de igreja, nos primeiros meses, anos, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, a igreja é maravilhosa, todos nós somos família, tá tudo bem. Só que aí com o tempo que ela começa a se relacionar, ela descobre outra decepção, porque ela começa a ter os seus heróis, ela começa a ter os seus... como que fala o nome? Ela começa a ter os seus heróis, ela começa a ter os seus títulos, ela começa a ter ali as suas expectativas altas sobre as pessoas, e aí o que acontece? Essa pessoa é frustrada de novo. Então, porque ela tem seus... se eu falar errado, por favor, vocês me perdoam, tá bom? Mas aqui é um papo descontraído. Mas ela tem os seus axiomas, ela tem assim, suas ideologias, ela tem ali seus personagens. Tipo, o pastor é sempre santo, o líder da célula é a pessoa mais exemplar de tudo, e ela acaba se decepcionando. E aí, contrapartida, o que ela faz? Ela acha... Aí vamos pro terceiro ponto do nosso papo. Aproveita, deixa o like aí. Deixa o like. E aproveitando, se você gostou desse trabalho, quer ajudar esse trabalho a continuar, aproveitando esse momento, gostou desse trabalho, aproveita, ajuda esse trabalho a crescer. Seja um membro patrocinador. Membro patrocinador tem acesso a conteúdos exclusivos, conteúdos antecipados, newsletter, ou seja, uma lista de matérias semanais mandada para o seu e-mail, participa de grupos exclusivos, participa de reunião de pauta, entrevistas que a gente tem de vez em quando com personagens interessantes, a gente sempre coloca lá para os membros participarem com antecedência. Então, por favor, são apenas com R$10 ao mês, você já ajuda esse ministério a continuar, tá bom? Então aproveita, o link vai estar aqui na descrição, você também pode participar com a gente, tá bom? Então vamos lá. Vamos para o terceiro e último ponto do nosso vídeo. Qual que é o terceiro e último ponto? Então, olha que legal. O que eu disse? Quando começou, voltando ao primeiro ponto, que foi o surgimento das lives, né? O surgimento das lives nas redes sociais. Então, surgiu no momento da pandemia. Desde o momento da pandemia, muitas igrejas continuaram com esse método simplesmente de retransmitir o culto, né? Não pensar num trabalho específico para a internet, mas só retransmitir o culto. Aí o que essa pessoa vê? Essa pessoa vê uma oportunidade de não se frustrar mais, dela não ter mais esse convívio, porque todo convívio gera atrito. Pensa comigo, se você
tá namorando e com o seu parceiro. Você tá namorando e aí o que acontece? Quando você tá namorando, dependendo do nível de convívio, não há atrito. Ali não há um nível de atrito. Agora, quanto o nível de atrito, conforme o relacionamento vai se estreitando e o convívio vai se estreitando, ao ponto de você morar junto, coisas de atrito vão gerar. O atrito vai aumentar. Aumenta o convívio. Quanto mais o convívio aumentar, mais o atrito vai aumentar. Então, quanto mais a convivência, o relacionamento aumentar e se estreitar, mais atrito haverá. Então, esse é o problema. Então, qual que é a solução que essa pessoa encontra? A solução que essa pessoa encontra é que agora ela pode simplesmente não passar por esse problema de convívio, não passar com esse problema de decepção com as pessoas, de ver a sua vida ser assunto de rodinha, ver a sua vida, suas atitudes ser comentadas, ver sua situação da sua vida, algumas das vezes ser exposta por falta de sabedoria de algumas pessoas que você confia como amigos. Então, o que acontece? Essa pessoa, o que ela faz? O que ela faz? Ela acha uma alternativa, ela acha a solução certa, qual que é a solução certa para ela. Agora eu vou simplesmente cultuar 100% online. Aí eu consigo fazer o meu dízimo, consigo fazer minha oferta, consigo ouvir a palavra, consigo ouvir louvores, entendeu? A diferença é que aqui eu vou estar na minha casa, vai estar mais confortável. Quando eu quiser, eu vou assistir o culto. Quando eu não puder e não quiser, o culto está gravado, eu posso reassistir quando eu quiser. Então, é muito fácil. É muito facilitado, então ela corre para esse lugar que a gente gosta de correr para o menor esforço possível, né? Só que existe um problema nessa história. E qual é o problema, Jonathan? No meu ponto de vista, tá? Você pode discordar, se você discorda aí, coloca aqui nos comentários. Mas no meu ponto de vista, o que acontece? Vai acontecer de que pelo você buscar o caminho de menor esforço, né? Por essa pessoa buscar um caminho de menor esforço, você está evitando a prática da palavra. Porque qual que é a prática da palavra? A palavra do Senhor diz, você pode procurar e me corrigir a referência aqui, colocar a referência aqui embaixo para me ajudar nesse papo de hoje, né? Mas o que a palavra diz? Que a gente tem que andar em comunhão. Por que andar em comunhão? Porque quando você participa de culto, tem culto que você vai só para receber, mas tem culto que você também vai para dar. Tem culto que você precisa ali entregar. E a nossa vida como um todo é um culto ao Senhor. O que você está tentando dizer, Jonathan? Você está tentando dizer que se você não passa por esses atritos, não há evolução para você. Então, olha que legal. Na minha linha de raciocínio é assim. Se eu passo por esse convívio, se eu estreito o meu relacionamento, se o meu convívio é maior com as pessoas da comunidade, seja da minha igreja, o que vai acontecer? Vai aumentar mais o atrito, porque cada um veio de alguma casa diferente, cada um tem um ensino diferente, cada um tem um pensamento diferente, e aí vai aumentar o atrito. Com o atrito aumentando, o que a Bíblia diz? Que o ferro afia o ferro. Então o que vai acontecer? O meu cristianismo, né, a minha fé vai ser confrontada ao ponto de tê-la que colocar em prática para que eu prossiga, evolua, cresça na fé. Quando eu começo a crescer na fé, quando eu começo a ser, quando o atrito começa a chegar em minha vida, ali o que acontece? Com o aumento do atrito, a evolução, eu subo de nível, a progressão na fé. Por quê? Porque a minha fé vai ser testada, o meu cristianismo vai ser testado, o meu conhecimento bíblico vai ser testado e colocado à prova. Então, é aí que está o problema. Então, eu discordo dessas pessoas nesse sentido, porque está muito cômodo para você. O que vai mudar em sua vida? Como que você vai ser bênção? Porque o que o Senhor disse para Abraão? Vamos voltar para Abraão. Abraão, o Senhor disse assim para ele: eu farei você, de ti eu farei uma bênção, e você ser tu uma bênção. Então olha que interessante, Abraão só tinha a sua família, mas o que o Senhor está dizendo para ele, uma promessa para ele, que além de ser abençoado, ele também tem que ser uma bênção para a vida das outras pessoas. Então não é só ser abençoado que determina o meu nível a minha progressão no cristianismo, mas eu também ser uma bênção para a vida das outras pessoas,
as pessoas que passarem por mim, apesar delas ainda não estarem no mesmo nível que eu, apesar delas não terem a mesma progressão na fé que eu, talvez elas estejam no começo, na caminhada, no meio, e talvez muitas áreas delas, ou alguma área específica não foi tratada ainda por Cristo, mas quando ela passa por mim, assim como Paulo está dizendo que ele não é imperfeito, quer dizer, que ele não é perfeito, é isso que eu estou querendo dizer, me desculpa, assim como Paulo está dizendo, eu não sou perfeito ainda, mas eu prossigo para o alvo. Eu não vou desistir. Não cheguei ainda onde eu quero chegar, não cheguei na estatura que eu quero chegar, na progressão que eu quero chegar, mas isso não vai me impedir de parar. Isso não vai ser o obstáculo que vai fazer eu parar. Isso vai ser o combustível para eu passar por esses obstáculos que me impedem hoje de estar no status que eu almejo, no título que eu almejo, que me impedem de chegar onde eu quero chegar. E isso não vai me impedir. Isso vai ser um combustível para mim cada dia mais aumentar a minha progressão na fé. Então, como você, buscando o caminho mais fácil você buscando o caminho mais fácil de evitar o atrito, nesse caso, evitar a fofoca, o disse-me-disse, sua vida algumas vezes foi comentada, muitas das vezes a pessoa vir mentir, te enganar, pessoas de dentro da igreja, a igreja. Não estamos falando da igreja de Cristo, a igreja, a noiva perfeita, que será arrebatada. Isso é um estado futuro, um estado de transformação. A igreja perfeita significa que nós fazemos parte desta igreja, nós podemos fazer parte dessa igreja. Mas como que nós vamos fazer parte dessa igreja? Na progressão da nossa fé, na prática da nossa fé. Quando nós passarmos por situações onde haverá atrito, quando nós passarmos por situações onde haverá esse atrito, essa resistência, e quando passarmos por tudo isso, chegarmos do outro lado melhorados, com o nível da nossa fé aumentada, porque a fé, olha que interessante, a fé é algo abstrato, mas ela traz para o algo real. O que você está tentando dizer, Jonathan? Vamos lá. Eu vou tentar destrinchar minha linha de raciocínio sobre isso. A fé é algo abstrato. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, né? E não se vê. Então ela está dizendo que você tem certeza absoluta. É um firme fundamento. É um fundamento. O fundamento da casa é o que sustenta a casa, é o que sustenta o prédio, é o que sustenta as colunas, coisas de fundamento, né? São coisas que sustentam é uma plataforma que sustenta uma estrutura. Eu não sei se eu consegui ser claro com você. Se você entendeu, diz aí nos comentários. Então, a fé, ele está dizendo que a fé é essa plataforma. Para quê? Olha que interessante. Só que lá em outro livro, em outra carta, a Bíblia vai dizer assim que a fé sem as obras é uma fé morta. Então, a fé, que é algo abstrato no sentido de você não pode tocar a fé, ele está dizendo assim, que apesar da fé ser algo abstrato, a ação dela em nós gera coisas concretas, que são obras. Então, a fé, sem as obras, ela é morta. Então, quando o escritor está dizendo, quando você me questionar da minha fé, eu vou te mostrar as minhas obras, porque com a minha fé, essas obras foram geradas. Não significa que eu tenho fé para as obras, mas significa que quando eu tenho fé, as obras vão ser evidenciadas. Então, o que eu estou tentando dizer nesse prólogo gigante? Estou tentando dizer que não tem como você partir para nessa nova igreja, que é a igreja online, 100% online, onde você não tem contato com as pessoas, onde você vê a necessidade do seu irmão, onde você vê que ele precisa de alguma coisa, você está perto de pessoas, em vez de virar as costas, em vez de só reclamar que você está sendo o assunto da rodinha, etc. Essas coisas estão aí para que, apesar delas estarem aí, elas estão aí para que a nossa fé gere obras. Para que a nossa fé gere obras. Não adianta falar, tem uma passagem que diz assim, que se você diz que ama o Senhor e não ama o irmão que você consegue ver, e Cristo, o Senhor que você não consegue ver, é uma mentira. Se você não consegue amar o seu próximo que está diante de você e você consegue ver, imagine o Senhor.
Então, é um ponto que a gente tem que parar para pensar. Concordo que é desconfortável, concordo que algumas das vezes é decepcionante, concordo que é frustrante, mas aí que tá. Você tem duas opções. Nós temos todas duas opções. Quem é que nunca se frustrou com alguém? Quem é aqui que nunca se frustrou com alguma decisão? Quem é aqui que nunca se frustrou com o que falaram de você, com aquele grupo que falou de você, com aquela pessoa que você contou e pediu ajuda, em vez de ela ajudar, ela espalhou a sua necessidade? Todos nós já passamos por algum tipo dessa dificuldade, mas isso não pode ser um obstáculo, algo que impeça a nossa prática de fé, porque quando nós somos tratados por isso, quando nós passamos por essas adversidades, a nossa fé sai do outro lado lá mais renovada, aumentada, porque quando eu tenho fé, consequentemente eu tenho obras. Eu não posso ter fé sem obras, porque fé sem obras é morta. Agora, obras por si mesmo, o que eu estou tentando dizer para você é que quando eu tenho fé, e a minha fé em Cristo, apesar das dificuldades, apesar que no meio da igreja, no meio das congregações, existem pessoas, desculpa que os meus cachorros estão querendo participar, no meio das congregações, tiver todos esses problemas, apesar de tudo isso, a minha fé, ela tem que ser maior, ela tem que ser forte o suficiente, ela tem que ser fundamento para as minhas obras, para que as minhas obras evidenciem como a minha fé tem condições de suportar essas obras. Pessoas que perdoam, pessoas que ajudam, pessoas que auxiliam, pessoas que fazem, entendeu? Tudo isso são obras que a gente faz, que evidenciam a nossa fé. Você gostou desse papo? Curtiu? Já passei um pouquinho do ponto. Espero que você tenha curtido. Deixa aqui no comentário. Eu vou estar lendo os comentários. A nossa equipe vai estar lendo. A gente vai responder. Vamos comentar. E se o assunto pegar mais fogo, a gente volta com uma segunda parte sobre o nosso papo de porta de igreja. E aí? Concorda ou não concorda? Piorou ou melhorou a seu ponto de vista sobre esse assunto? Vamos lá? Deus abençoe a sua vida. Até o próximo papo de porta de igreja. Querendo Deus, papo de porta de igreja. Querendo Deus. Tchau. Obrigado, gente. Deus abençoe.